Olá, hoje temos mais uma aula de Direito Municipal. Meu nome é Jerusa Arruda e o tema da nossa aula hoje é saneamento básico. Uma primeira questão que nós temos que considerar quando falamos sobre o saneamento básico é a questão da legislação. No caso, nós temos a Lei 11.445 de 2007, né? E o que dispõe a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre o conceito de saneamento. Então, em primeiro lugar, a OMS conceitua saneamento como o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre o estado físico, mental e social. Então, o saneamento ele se compõe de trata sobre o conjunto de serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais. No Brasil, nós temos a Lei 11.445 de 2007, que conceitua o saneamento básico no seu artigo 3º, falando justamente do que vem a ser abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. O abastecimento de água potável, que tem a ver com a captação, até a ligação a instrumentos de medição nas residências, por exemplo. O esgotamento sanitário, que vai desde a ligação predial até o lançamento final no meio ambiente, o descarte dos resíduos. A limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é o tratamento do lixo doméstico, originário da varrição e limpeza das ruas e vias públicas, e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que diz respeito ao tratamento e disposição final das águas drenadas na área urbana. A Lei 11.445, aqui eu trago dois artigos, o 3º e o 7º, fala sobre saneamento básico, demonstra para nós como isso está disponível a partir desse recorte legal. Então, o artigo 3º fala justamente sobre esses vieses aqui do saneamento básico: água potável, drenagem e manejo da água pluvial, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e o esgotamento sanitário, como disse aqui. E o artigo 7º fala com relação à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que diz respeito à coleta, transbordo e transporte dos resíduos, triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento inclusive por compostagem dos resíduos, de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. Então, o conjunto dessas ações é de fundamental relevância, não só na questão da natureza e da importância para a coletividade como um todo, pelo seu aspecto sanitário, mas também e principalmente pela questão de saúde pública dos indivíduos nos municípios. A Organização Mundial de Saúde, a ONU e a uma política internacional criou uma agenda chamada Agenda 2030, em que colocou algumas ODS, alguns objetivos de desenvolvimento sustentável das cidades. E um desses objetivos é o objetivo número 6, que fala justamente da água potável e do saneamento. Aqui nós trouxemos algumas referências. O primeiro quadro traz algum dado para nós, que diz que em todo o mundo cerca de 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável em casa e 4,5 bilhões não possuem saneamento seguro. Então, a ODS número 6 busca assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos até o ano de 2030. Então, um dos objetivos dessa ODS é de que os países, possam desenvolver uma política de saneamento, de abastecimento de água condizente com a necessidade da população. Então, o sistema de abastecimento de água consiste
principalmente na captação de água bruta, transbordo, adução, reserva e distribuição de água tratada para abastecer a população, como tem aqui no gráfico ao lado. O sistema de esgotamento sanitário, ele, portanto, é um conjunto de obras e instalações, que vai desde a coleta, transporte e afastamento, disposição final das águas residuárias da comunidade de uma forma adequada do ponto de vista sanitário, ou seja, a todo o processo que vai desde essa coleta, transporte e disposição final de águas residuárias devem ser feitos de uma forma cujo manejo não vá prejudicar a saúde das pessoas. Então, o esgotamento sanitário no país tem uma política nacional de sistema sanitário no país que é de 2008, que traz alguns dados para nós. Por exemplo, apenas 4 em cada 10 domicílios brasileiros têm acesso à rede geral de esgoto. Pouco mais de um quarto dos municípios, ou seja, 28,5% tratam do esgoto coletado, apenas 27,7% dão o destino correto ao lixo e aterros sanitários. 34,8 milhões de brasileiros que viviam em municípios sem rede coletora, 15,3 milhões, ou seja, 44% pertencem ao Nordeste, e apenas 3 estados e o Distrito Federal têm mais de metade dos domicílios atendidos por rede geral de esgoto. Em outros estados, a proteção é de menos de 10%. Esse dado, embora seja de 2008, infelizmente, em pleno 2020, não mudou. Ao contrário, só vem piorando e os municípios não conseguem desenvolver uma política adequada para resolver ou minimizar essa situação junto às populações, principalmente em grandes centros urbanos e nas áreas periféricas. A Lei 11.445, que falamos aqui inicialmente, no que tange a questão da limpeza urbana e manejamento de resíduos sólidos, corresponde a um conjunto dos componentes de saneamento e apresenta o maior problema no Brasil e no Estado de modo geral. A lei trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico, que corresponde ao conjunto de atividades, infraestrutura de instalações de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Então, muito embora, em algumas situações, essa coleta, essa limpeza do lixo doméstico, etc., seja feita, a questão da alocação desses resíduos nos aterros sanitários, por exemplo, tem sido um grande problema de saúde pública e sanitária no nosso país. Então, uma demanda que os municípios ainda não conseguiram resolver. Então, há uma necessidade, volto a dizer, de um empenho maior dos municípios para o desenvolvimento dessas políticas, porque isso ocasiona, inclusive, uma situação de saúde pública muito séria à população. Uma outra questão diz respeito à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Há que ter feito aqui eu trouxe um slide com relação a Eldorado do Sul, com relação ao plano, mas isso válido para todos os municípios, de um modo geral, que ao desenvolver o Plano Municipal de Saneamento Básico. E a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas corresponde a um conjunto de atividades, infraestrutura, instalações operacionais de drenagem urbana das águas pluviais, de transporte e de detenção ou retenção para o amortecimento de vazões cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Nossos municípios sofrem muito, por exemplo, com enchentes, em períodos cruciais, com relação quando há uma vazão de chuvas muito grande, o sofrimento a que são expostas as pessoas, de modo geral, pela ausência ou incipiência de uma política mais efetiva de combate e que ajude nessa drenagem para não ocasionar tantas perdas, não só de perdas de vida, mas perdas patrimoniais para o próprio Estado e para as pessoas de modo geral. Alguns dados aqui que vale a pena referir diz respeito, por exemplo, à questão dos domicílios brasileiros. O mapa mostra mais de 40% desses domicílios não têm rede de esgoto. Então, isso ocasiona um problema de saúde pública muito sério.
e que, infelizmente, os municípios não têm visto de forma mais adequada esse problema, a fim de minimizar o impacto na saúde das pessoas. Há um outro dado aqui sobre coleta de esgoto por região no Brasil, e aí temos a região norte, aí todas as regiões aqui, norte, nordeste, centro-oeste, sudoeste e sul, né, a questão da coleta de esgoto por região no Brasil, tanto na área urbana quanto na área rural. No nordeste, né, a coleta de esgoto por região no Brasil, na área urbana apenas 31,1%, na área rural 23,8%. Então, se nós observarmos aqui desse quadro, a região nordeste e a região norte pior ainda do que a região nordeste, porque os índices, no caso da região urbana, abaixo de 10%, da zona rural abaixo de 8%. A coleta de esgoto por região no Brasil é extremamente preocupante e, volto a dizer, uma questão de saúde pública crucial. Então, os municípios, infelizmente, não têm dado a devida atenção e isso ocasiona uma série de problemas, inclusive de custos, né, com relação à saúde pública no país. Uma outra questão aqui, trouxe mais alguns dados, no caso agora sobre água e coleta de esgoto, como está o saneamento básico no Brasil. E nós temos um dado preocupante também. Se nós formos para alguns estados do Nordeste, aqui nós estamos na parte azulzinha diz respeito à água e a parte marrom com relação à coleta de esgoto. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, né? O patamar varia entre 25% a 64%. Depois nós temos Bahia, em 35% a 79%. Então, são alguns dados que nós trazemos aqui para reflexão da importância, né, dessa prestação de serviços à comunidade de um modo geral. Os municípios precisam desenvolver uma política mais efetiva, nesse caso, e a população tem que cobrar, através de alguns instrumentos de política pública, né, como a consulta pública, as audiências públicas, as discussões através dos conselhos comunitários. A participação é fundamental na cobrança junto ao município, na aceleração de obras e dos cuidados com relação à prestação desses serviços, seja na coleta de esgoto ou na questão do acesso à água potável. Então, em resumo, o que seria o saneamento básico? O saneamento básico trata dos problemas relativos ao abastecimento de água, coleta e disposição do esgoto sanitário, controle de poluição causada por esses esgotos, né? A drenagem urbana, como as águas pluviais, e ao acondicionamento, coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos. É fator de proteção à qualidade de vida, como eu falei aqui desde o início, a questão de saúde pública e de bem-estar social, intrinsecamente relaciona a questão da qualidade ambiental. Então, essa qualidade de vida e o meio ambiente. O parâmetro de cidade sustentável, relacionado com a questão da Agenda 2030, diz justamente isso, as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, citamos aqui o Objetivo 6 da água potável, tem estreita relação com a questão ambiental. Então, não há que se falar na ausência de uma política pública de saneamento básico, sem associar a questão ambiental e a qualidade de vida da população. Então, saneamento básico, conjunto de medidas que visa justamente melhorar a garantia à saúde da população por meio de abastecimento de água, construção de uma rede de esgoto e na coleta de lixo. Alguns instrumentos da Política Nacional de Saneamento: a Lei de Saneamento, que é de 2007, a Conferência Nacional das Cidades, o Conselho das Cidades e o Comitê Técnico de Saneamento, o PNS, o Plano Nacional de Saneamento Básico e o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Ambiental, o SINISA. São alguns dos instrumentos de política urbana, né, necessários à condução desse processo de políticas na área de saneamento no Brasil. A Lei 11.445 de 2007, citada por nós aqui desde o início, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento, destaca as funções de gestão, ou seja, planejamento, prestação de serviço, fiscalização e regulação, define o controle social,
como uma garantia da sociedade, através na formulação de políticas, no planejamento e regulação, na avaliação desse processo, aponta as responsabilidades do titular e da União na definição de suas políticas de saneamento e conceitua o saneamento básico lá no artigo 3º, como apresentamos, e que tem essas diretrizes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais. A lei se divide em 10 capítulos, né? O capítulo 1 dos princípios fundamentais, quem é o titular desse direito e quem deve prestar, a questão sobre planejamento, regulação, os aspectos econômicos, aspectos técnicos, a participação de órgãos colegiados nesse controle, da política federal de saneamento básico e as disposições finais. Então, a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, é dividida, portanto, em 10 capítulos. A articulação da Lei de Saneamento Básico com a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a Lei Federal, Lei 11.445, Lei de Saneamento, no seu artigo 2º, inciso 3º, determina que os serviços públicos de saneamento básico serão realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção ambiental. Então, são os dois parâmetros do saneamento básico no Brasil, né? Saúde pública e proteção do meio ambiente. As duas coisas, não há como você articular de forma, não há como você abrir mão dessa articulação sem haver o comprometimento da efetividade dessa legislação. Então, União, Estados, Distrito Federal, municípios, as unidades da federação têm que articular a questão do saneamento básico, a qualidade de saúde, da prestação de serviços de saúde e a proteção do meio ambiente. Então, o saneamento básico tem esses 4 parâmetros aqui. Sempre a gente está reforçando isso aqui para que se tenha em mente do que se compõe o saneamento básico. Então, o conjunto de ações dentro desses 4 parâmetros: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, uma questão, por exemplo, de descarte ou separação dos tipos de lixo que se produzem nas residências, por exemplo, devem ser levados em consideração acho que uma tarefa, uma forma é colocar a população, os cidadãos nas cidades e nos municípios de modo geral, familiarizados com esse tipo de serviço e de que maneira a população pode contribuir para reduzir esse grau de periculosidade na área de saneamento. Eu trouxe aqui como se dá o ciclo completo de saneamento básico, né? Nós temos o tratamento de água, o abastecimento, a coleta de esgoto, a coleta de lixo, a drenagem urbana, o tratamento de esgoto e a participação social. Então, esse ciclo completo do abastecimento de água, ela tem como objetivo, né, não só na questão do abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de resíduos, são considerados como fatores essenciais de prevenção à saúde. Então, a proliferação de doenças como diarreias, dengue, hepatite e esquistossomose estão diretamente ligadas à falta de saneamento. Então, trata-se de uma questão de saúde pública e também ecológica, uma vez que o esgoto que não é tratado, ele contamina os rios e mananciais. O saneamento completo exige uma série de ações interligadas, articuladas, fundamentais para o desenvolvimento humano em um ambiente saudável. Então, essa é a regra geral aqui do jogo, né? Então, tratamento de água. Todas as casas deveriam receber e ter tratamento de qualidade. Ela pode ser retirada de rios, mananciais, poços subterrâneos. Então, na estação de tratamento, havia um processo físico e químico que retira todos os poluentes, né, para que seja feita a limpeza que deixe a água pronta para o consumo humano. O abastecimento da água precisa ser fornecido regularmente, sem racionamento, de forma a que as pessoas possam ter acesso. Agora, por exemplo, nessa questão que vivenciamos da quarentena e tal, tem vários locais, né,
em que as pessoas sequer estão tendo acesso à água, né, para fazer a sua higiene. Isso é um dado extremamente preocupante. A coleta de esgoto, não sei, todo esgoto produzido nas residências tem que ser afastado por meio de tubulação subterrânea, garantindo que crianças e adultos não entrem em contato com a sujeira. A céu aberto, o esgoto vira um foco de contaminação, principalmente para crianças. Então, infelizmente, não precisa muito esforço para que a gente visualize o que não está sendo feito nos municípios. E ao contrário do que se coloca aqui, a maioria dos municípios não tem a coleta de esgoto. A coleta do lixo, né, o recolhimento e a destinação final dos resíduos sólidos, é uma responsabilidade das prefeituras, que não podem deixar que o lixo acabe chegando aos cursos de água. O chorume é um dos maiores poluentes dos rios e mananciais. Um outro item é a drenagem urbana. Então, a água da chuva deveria ser escoada em direção aos cursos de água para que sigam seu curso natural e não causem inundações e alagamentos. Então, principalmente nos grandes centros, como, por exemplo, Salvador, aqui na Bahia, BH, em Minas Gerais, Recife, em Pernambuco, são exemplos de situações de grandes centros urbanos que sofrem muito com essa situação. E é um ciclo que embora seja previsível, não é pensado ou repensado no campo das políticas públicas municipais para tentar minimizar essa situação, causando não só danos patrimoniais, mas principalmente danos à saúde da população. O item 6 do ciclo de saneamento é o tratamento de esgoto. Já a lei de saneamento determina que todo esgoto coletado em uma cidade deve receber tratamento apropriado antes de ser devolvido à natureza, e geralmente do esgoto que sai da sua casa, 99,8% é de água. E, por fim, o número 7 do ciclo completo de saneamento é a participação social. Então, o modo como o saneamento será oferecido tem que ser amplamente discutido e fiscalizado pela sociedade. A lei estabelece a criação de agências reguladoras e conselhos populares para acompanhar de perto as ações de saneamento. Então, a participação popular, como eu disse aqui inicialmente, é uma ação fundamental no trato da questão do saneamento nos municípios. Nós temos um projeto de lei 4162 de 2019 que fala sobre o novo marco legal de saneamento no Brasil. A emenda é a seguinte: ela atualiza o marco legal de saneamento, tem uma lei lá de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento. Tem a Lei 10.768, de 2003, para alterar a atribuição do cargo de especialista de recursos hídricos e saneamento. Temos a Lei 11.107, de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa de serviços públicos, de que trata o artigo 175 da Constituição. Em destaque aqui a Lei de 11.445, de 2007, que para no sentido de aprimorar as condições estruturais do saneamento no país, além de outras leis, que é a de 2010, 12.305, 1389 de 2015 e a Lei 13.529 de 2017. Então, o projeto de lei, chamado Novo Marco de Saneamento, busca a alteração dessas legislações no sentido de minorar ou melhorar a forma de tratamento do saneamento básico no país. A Constituição Federal. Nós trouxemos aqui alguns artigos para conhecimento que dizem respeito à questão do saneamento básico. Acerca do artigo 23, é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios, a tratativa da questão do saneamento no país. O artigo 3º fala que é da competência dos municípios legislar sobre assunto de interesse local, né? Então, inciso 5, organização de serviços públicos, como a questão da limpeza urbana. O artigo 182, que fala do preceito da política de desenvolvimento urbano,
traz as diretrizes, inclusive da questão da função social da propriedade. O artigo 196 e 205, como eu falei aqui, não há como tratar a questão de saneamento básico sem discutir saúde pública e meio ambiente. E o artigo 241 da Constituição, que fala dos consórcios, dos convênios de cooperação e da gestão associada de serviços públicos nessa área. São algumas diretrizes da Constituição Federal relacionadas ao tema central do saneamento básico. O novo marco do saneamento básico prevê, portanto, a participação da iniciativa privada na prestação de serviços, o prazo de 1 ano para a licitação obrigatória desses serviços, atendimento de 99% da população com água potável e 90% de esgoto até 2033, e a Agência Nacional das Águas, ANA, como órgão regulador da questão relacionada a esse tema. Então, são metas imprescindíveis à qualidade da saúde da população. Então, em consonância com o que dispõe a Agenda 2030 da ONU. Então, aqui, o Plano Municipal de Saneamento Básico, reforço, tem que observar essas 4 linhas de prestação de serviço, que é água, esgoto, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, saneamento básico é o conjunto de serviços de infraestrutura, instalação física, educacional, legal e institucional, que trata sobre o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, que diz respeito à coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e aqui também a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final não só do lixo doméstico, mas do lixo hospitalar e industrial, e a questão da drenagem, que é o manejo das águas pluviais. A quem recorrer, no caso do abastecimento de água, no caso da coleta de esgoto e no caso da coleta de lixo. A lei de saneamento garante a regularidade e a qualidade dos serviços. Pode-se cobrar da prestadora, da Secretaria Municipal, do responsável do Conselho Municipal da cidade. No caso da coleta de esgoto, nas áreas muito povoadas, só a expansão de rede coletora resolve. A demanda deve ser encaminhada à Secretaria Municipal responsável e ao órgão regulador. E a coleta de lixo, a maioria dos municípios contrata empresas para coleta e destinação do lixo, e esses prestadores devem ser os primeiros a serem acionados, e também há uma comunicação à Secretaria Municipal responsável pela prestação dos serviços no respectivo município. A diferença entre resíduo sólido e rejeito. Resíduo sólido é todo o material, substância ou objeto descartado resultante da atividade humana em sociedade. Pode estar nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos. Suas particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Exemplo, solventes, barra de tinta, óleo lubrificante. São considerados rejeitos. Rejeitos são resíduos sólidos descartados que, depois de esgotados toda a possibilidade de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Então, o resíduo sólido significa que há a possibilidade de reciclagem e, no caso do rejeito, não há essa possibilidade. Então, eu trouxe aqui para a gente entender um pouco do que é e que não é reciclável. No caso aqui do vidro, o que é que pode ser reciclado, o que é que não pode ser reciclado? Garrafa, pote, frascos limpos de produtos de limpeza e produtos alimentícios, cacos de qualquer um dos itens acima, não pode ser reciclado. Cristais, espelhos, lâmpadas, cerâmicas, porcelanas e refratários. No caso do plástico, o que é que pode ser reciclado? Garrafa, tampa, embalagem de higiene e limpeza, garrafa PET, CD, DVD, tubos vazios de creme dental e utensílios plásticos como canetas e escovas de dentes. Não pode ser reciclado. Fraldas descartáveis, adesivos e embalagens com lâminas metalizadas, como bombons, biscoitos e outros produtos alimentícios.
Papel. O que é que pode ser reciclado? Envelopes, cartões e cartolinas, cadernetas, cadernos, papéis de embrulho, limpos e papéis impressos em geral, como jornais e revistas. Não podem ser reciclados papel higiênico, fotografia, papel carbono, etiquetas adesivas, guardanapos e lenços sujos. E metal pode ser reciclável. Lata e papel limpo de alumínio, talheres de aço, embalagens limpas de marmita, de alumínio, panelas, fios, geladeiras, pregos e parafusos. Não podem ser recicláveis. Esponjas de aço, grampos, clipes, listas de tinta, latas de tinta e embalagens de aerosóis. Aqui nós vimos que, embora seja vidro, o que pode e o que não pode ser reciclado. O que, embora seja plástico, pode e não pode ser reciclável. O que, embora seja papel, pode e não pode ser reciclável. O que, embora seja metal, pode e não pode ser reciclável. Na coluna 1 dos recicláveis, nós vemos que são materiais que, em sendo descartados, podem ser reutilizados, porque a reutilização, a reciclagem e o novo uso ou a nova destinação dada a esses materiais não vai ocasionar nenhum dano à saúde das pessoas. No caso do que, mesmo sendo vidro, plástico, papel ou metal, não pode ser reciclado porque não pode ser reutilizado, né? E sob pena de danos à saúde das pessoas. Então, nós temos tipos de resíduos diferentes. Resíduo sólido urbano e resíduo industrial, por exemplo. O resíduo sólido urbano, ele inclui o resíduo doméstico, assim como o resíduo produzido em instalações públicas, como parques, por exemplo. O resíduo industrial é aquele gerado pela indústria e pode ser altamente prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Nós temos uma norma técnica, norma 10.004, que classifica os resíduos em classe 1, classe 2, classe 2A e 2B. A classe 1 são os resíduos sólidos perigosos, são lixo hospitalar, óleo, tintas, graxas. A classe 2A são os resíduos sólidos não inertes, como sobras de alimento, lixo doméstico e madeira. E a classe 2B são os inertes, são rochas, tijolos, vidros. Quais são as propriedades físicas, químicas e infecto-contagiosas desses resíduos? Corrosividade, reatividade, explosividade, inflamabilidade, patogenicidade e toxicidade. Então é importante essa classificação para que a gente entenda a forma correta de descarte e de reutilização desses resíduos. O que são resíduos sólidos urbanos? Em nosso município, assim como em todo município no Brasil, temos resíduos de vários tipos: domésticos, industriais, urbanos e hospitalares. Resíduos sólidos, de acordo com a ABNT, resíduos sólidos são todos os resíduos que estão no estado sólido ou semissólido, resultante de atividades de origem doméstica, comercial, agrícola, industrial, hospitalar e de varrição. E são classificados com relação à sua origem, às características físicas, à sua composição física e aos riscos ao meio ambiente. Tipos de resíduo. Resíduo sólido urbano, geralmente denominado como lixo. Estes provêm de atividade doméstica, metal, vidro, plástico, etc. Resíduo industrial, geralmente denominado como lixo industrial, provém de atividade industrial, exemplo, pneus e têxteis. Resíduos hospitalares, esse tipo de resíduo provém dos serviços hospitalares, exemplo, luvas, seringas e agulhas. E resíduos agrícolas, esse tipo de resíduo, porém, provém de atividade agrícola, exemplo, plásticos, cartão, óleos, entre outros. O que é lixo? Lixo é todo e qualquer resíduo proveniente das atividades humanas ou geradas pela natureza em aglomeração urbanas. Comumente é definido como aquilo que ninguém quer. Então, dentro desse processo, existe uma discussão sobre o que é coleta seletiva. Coleta seletiva é separar o lixo em orgânico, que são cascas, frutas, restos de comida, do lixo seco, papel, plástico, metal, vidro, para que posteriormente sejam reciclados o lixo seco e orgânico, reciclados o lixo seco
e orgânico transformado em adubo. A partir dos comentários feitos aqui, das informações trazidas, deixamos alguns questionamentos e gostaríamos das contribuições nos comentários. Saneamento básico no Brasil, por que não se investe? Qual sua opinião? Qual o enquadramento legal sobre o que é saneamento básico? De quem é a responsabilidade?